A moralidade é uma das características do ser humano. Corresponde a essa dimensão das ações humanas que não se confunde nem se limita ao cumprimento de regras e normas estabelecidas em sociedade. A moralidade decorre da necessidade de encontrarmos razões que justifiquem as nossas ações. As normas morais, regras adotadas em sociedade que regulam e orientam o comportamento e permitem aos indivíduos distinguir as ações corretas das incorretas, não se impõem absoluta e incondicionalmente ao sujeito, isto é, não eliminam a sua liberdade nem a sua responsabilidade. Por isso, devemos distinguir as normas morais das intenções, finalidades e razões que apoiam as nossas ações. A ética, ou filosofia moral, tem como objetivo compreender a moralidade. É a reflexão sobre a moral, enquanto conjunto de normas e juízos de uma determinada sociedade, visando fundamentar o agir humano. Enquanto disciplina filosófica, a ética estuda um conjunto de temas diversificado que se distribuem por várias áreas: ética normativa, metaética, ética aplicada. É na interseção entre aspectos individuais, que são particulares de cada ser humano, e sociais, que são comuns aos indivíduos que partilham o mesmo espaço social e cultural, que encontramos a matéria para responder às questões e problemas éticos. O comportamento moral resulta das ações desenvolvidas pelo sujeito, que é um ser simultaneamente singular e social. É na relação com o outro e com as diferentes instituições que o sujeito moral se constrói. Enquanto ser singular, cada ser humano revela a sua individualidade e intencionalidade. Assume por convicção própria aderir, ou não, às normas, princípios e valores instituídos no seio da sua comunidade e cultura. É neste sentido que dizemos que o sujeito moral é uma pessoa, um ser dotado de consciência, livre, autónomo, responsável, com dignidade e abertura. Através do outro e das instituições, as normas e os princípios morais são interiorizados ao longo do processo de desenvolvimento da consciência moral. Ela manifesta-se como uma espécie de voz interior que nos indica o bem e o mal. Alguns filósofos, como Levinas, sublinham a importância que a alteridade tem na realização do ser humano, isto é, consideram que não seríamos verdadeiramente humanos sem a presença do outro nas nossas vidas. Relativamente ao problema das ações altruístas, estudaste duas correntes: o egoísmo psicológico, segundo o qual todas as ações humanas são motivadas por interesses particulares, e o egoísmo ético, perspectiva ética que considera que o objetivo das nossas ações é a promoção do bem pessoal, daí devermos fazer apenas aquilo que é bom para nós mesmos. No interior da sociedade, ocorrem situações de cooperação entre os indivíduos, mas também de conflito. Enquanto fenómeno social, a moral responde à necessidade de regulação dos comportamentos dos indivíduos e das suas relações. Para isso, contamos com o papel das instituições que controlam, impõem regras e definem princípios e normas orientadoras. Na sociedade organizada, o indivíduo vai desenvolvendo a sua consciência cívica. Esta leva-o a considerar o interesse de todos, da esfera pública, e a assumir a sua responsabilidade enquanto ser social. O sujeito pode desenvolver a sua consciência sem revelar autonomia face às normas e leis instituídas, obedecendo-lhes simplesmente. A isto chama-se responsabilidade legal. Ou, pelo contrário, pode revelar-se como ser livre, autónomo e escolher as normas e os princípios que assume como fundamentais, e aqui chama-se responsabilidade moral. O problema da fundamentação da moral consiste em saber como devemos agir. Em resposta a este problema, estudaste as teorias de Kant e Stuart Mill. A filosofia moral kantiana dá prioridade à conformidade da ação ao dever em detrimento daquilo que se possa vir a alcançar, as consequências ao realizá-la. O dever corresponde à necessidade de agir por respeito à lei moral que a razão dá a si mesma. Alguns autores criticam o rigor formal e o caráter absoluto da ética kantiana. O utilitarismo faz depender a validade das ações da sua finalidade, isto é, das consequências que as mesmas podem trazer ao indivíduo. Apresenta como fim de toda a ação a felicidade e elege o princípio da utilidade, o máximo bem-estar possível para o maior número de pessoas, como o princípio da moralidade. Alguns autores apontam para a presença da falácia naturalista na fundamentação desenvolvida por Stuart Mill sobre o princípio da utilidade. Outros criticam a exigência do projeto moral utilitarista e ainda a incompatibilidade que parece existir entre os seus princípios e a ideia de justiça. As questões éticas levam os filósofos a levantar questões políticas. Conciliar as exigências pessoais e individuais com as exigências da coletividade, tendo em vista a justiça, é a tarefa fundamental da política. A ética define o que é a justiça. A política procurará definir as condições em que a justiça se concretiza. O Estado
é a comunidade politicamente organizada e o principal agente da política. É o Estado que define e garante o cumprimento das leis e das normas jurídicas, que constituem o direito. Relativamente ao problema da origem do Estado e da sua legitimidade, existem duas teorias filosóficas. A da origem natural do Estado, desenvolvida por Aristóteles, e da origem contratual, formulada por John Locke. Para Aristóteles, o Estado é a finalidade natural do ser humano. Responde à sua natureza social e política. O ser humano tem necessidades inatas que só se satisfazem socialmente, primeiramente na família, depois nas aldeias e posteriormente na cidade-estado. O Estado tem como horizonte o bem-estar da comunidade, através da promoção da justiça, e o poder político deve distribuir-se pelos cidadãos. As leis que orientam a cidade-estado não são arbitrárias e a sua autoridade é racional. John Locke defende que a origem do Estado não é natural, antes resulta de um contrato social. O contrato, ou acordo de vontades, é a resposta às desigualdades e conflitos surgidos no estado de natureza, que ameaçavam os direitos naturais dos indivíduos, como a vida, a liberdade e a propriedade. O ser humano concede ao Estado a sua liberdade natural para, em troca, adquirir uma liberdade civil fundada na lei que garante a proteção dos seus direitos. A legitimidade do Estado é definida a partir deste contrato e todos os interessados se submetem à autoridade do Estado, porque todos a consentiram. A noção de liberdade civil ou política implica que o indivíduo se submeta à lei e à autoridade do Estado, se as leis e o Estado cumprirem o seu papel, isto é, se forem justos. Caso contrário, poderá justificar-se a desobediência civil. Esta consiste na violação pacífica e pública da lei, com o objetivo de chamar a atenção para leis ou políticas injustas. É habitualmente desenvolvida por indivíduos ou grupos de sociedade civil que têm em vista a defesa dos valores e interesses dos cidadãos. Para além da liberdade política, nas sociedades democráticas, a igualdade é também um princípio e condição de justiça. É assim que, perante a lei, todos os indivíduos são reconhecidos como iguais. No entanto, as igualdades de condição económica e social não são uma realidade. Abordaste, a este propósito, o problema da justiça distributiva, isto é, o de saber como devem ser repartidos ou distribuídos os bens sociais, a riqueza, os encargos, as oportunidades e os cargos políticos na sociedade. As respostas a este problema podem considerar-se a partir de diferentes perspectivas e critérios de distribuição. A perspectiva igualitarista, radical, aponta para uma distribuição uniforme da riqueza e dos encargos. Já a rawlsiana apresenta uma proposta defensora da igualdade de oportunidades e da fundação distributiva do Estado, segundo determinados princípios de justiça. A teoria da justiça de John Rawls assenta na ideia de que uma sociedade só será justa na medida em que respeita os direitos do indivíduo enquanto pessoa e proporcione, através da cooperação de todos e das suas instituições, o máximo de vantagens mútuas possível. Para fundar a sociedade justa, é preciso que o contrato ou pacto social se realize em condições que possam garantir a imparcialidade na escolha dos princípios que orientarão o seu funcionamento. A posição original, posição naturalmente desigual em que os indivíduos se encontram à partida para firmar o pacto social, sem que tenham conhecimento da sua condição social, o chamado véu da ignorância, permite que se definam os princípios da igual liberdade e de diferença. O primeiro princípio garante que as liberdades fundamentais são respeitadas e o segundo comporta a defesa dos interesses daqueles que se encontram em pior posição na sociedade, sem pôr em causa o princípio da liberdade. Podem apresentar-se as seguintes críticas à concepção de justiça de Rawls. O princípio da diferença não respeita a liberdade, porque interfere na vida das pessoas. Não tem em conta a situação de desvantagem de alguns indivíduos, como os deficientes, nem os diferentes contributos que cada um pode dar à sociedade em função das suas preferências e ambições. Quanto à questão da possibilidade de implementar a justiça globalmente, Charles Beats e Thomas Pogge defendem a necessidade de procurar estender os princípios fundamentais da justiça propostos por Rawls ao mundo globalizado. A questão da justiça global leva-nos necessariamente a considerar a questão do reconhecimento dos direitos dos seres humanos. Os direitos humanos constituem os direitos fundamentais que pertencem naturalmente aos seres humanos. Estes direitos foram sendo conquistados e reconhecidos juridicamente ao longo dos tempos. Podem considerar-se diferentes gerações dos direitos humanos. A primeira geração foi a fase do reconhecimento das liberdades individuais. A segunda geração foi a fase de reconhecimento dos direitos económicos, sociais e culturais. A terceira geração foi a fase de reconhecimento dos novos direitos sociais e culturais, da internacionalização dos direitos fundamentais e da solidariedade entre os povos. Hoje em dia, começa a falar-se de uma quarta geração de reconhecimento dos direitos, associada ao desenvolvimento tecnológico e às questões bioéticas. Apesar de a Declaração dos Direitos do Homem, desde 1948,
proclamar um conjunto de direitos fundamentais e invioláveis do ser humano, assistimos a consecutivas violações destes direitos, o que nos obriga a refletir sobre a responsabilidade que nos cabe no processo da sua defesa e promoção, uma responsabilidade alargada para com todos os outros, incluindo as gerações futuras.